Que a imagem, já acabou o discurso de Soraya Tronic. Vamos ouvir um pouquinho o que diz Rodrigo Pacheco, que está presidindo a sessão, provavelmente dando início à votação propriamente dita, até porque, se for o caso, a gente precisa liberar o senador e ministro Wellington Dias para votar. Vamos ouvir Rodrigo Pacheco. Senadoras. Para a decisão da questão de ordem suscitada pelo excelentíssimo senador Eduardo Girão, cuida-se de questão de ordem que impugna a realização da eleição dos membros da mesa por escrutínio secreto. Sustenta o eminente senador Eduardo Girão que só se admite voto secreto nas hipóteses expressamente previstas na Constituição Federal, o que não se verifica nas eleições para os órgãos diretivos das casas legislativas. Requer Sua Excelência, ao final, que as eleições para a mesa sejam realizadas por intermédio de votação ostensiva, voto aberto. Feito esse breve relato, passo a decidir. A questão de ordem não merece prosperar, pedindo vênia ao senador Eduardo Girão. O regimento interno do Senado Federal, em seus artigos 60 e 291, inciso 2, determina que a eleição da mesa será procedida por escrutínio secreto. Trata-se de opção legítima do legislador interno no tratamento do nosso processo eleitoral, derivada dos incisos 12 e 13 do artigo 52 da Constituição Federal, segundo os quais compete privativamente ao Senado Federal dispor sobre o seu funcionamento. A realização de eleição para as mesas das casas do Congresso Nacional está prevista no artigo 57, parágrafo 4º da Constituição Federal. De acordo com esse dispositivo, aspas, cada uma das casas reunir-se-á em sessões preparatórias a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição das respectivas mesas, para mandato de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo, na eleição imediatamente subsequente, fecha aspas. Conquanto o texto constitucional seja silente em relação à modalidade de votação a ser adotada nas eleições para as mesas das casas legislativas, tal silêncio não significa necessariamente que o legislador constitucional proibiu o voto secreto nas eleições. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da arguição de descumprimento fundamental número 378, reconheceu a possibilidade de a legislação infraconstitucional estabelecer casos de votação por escrutínio secreto. Sua Excelência, o ministro Luiz Roberto Barroso, relator para o acórdão da referida arguição, manifestou-se nesse sentido durante o julgamento, aspas, a Constituição prevê algumas hipóteses de votação secreta. Eu não acho, porém, que o elenco de casos de votação secreta presentes na Constituição seja absolutamente fechado. É possível que em determinado documento infraconstitucional preveja-se o voto secreto. Alguém poderia imaginar que o regimento interno da Câmara pudesse prever alguma hipótese de votação secreta legítima. Acho até que poucas, mas algumas. Uma de todos reconhece legítima é, por exemplo, a eleição da mesa da casa, fecha aspas. É, portanto, compatível com a Constituição a realização de votação secreta nas eleições para a mesa diretora, não havendo qualquer razão para que se recuse a aplicação dos dispositivos regimentais que a prevêem. A gente está vendo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, respondendo que são questões de ordem. O que é isso? São questionamentos que os senadores, os parlamentares, em todas as casas legislativas, podem fazer em relação ao processo pelo qual eles estão passando, que estão discutindo. No caso aqui, a eleição do novo presidente do Senado. Isso porque o senador Eduardo Girão fez uma questão de ordem pedindo que esta votação seja aberta, ou seja, que os senadores tenham que declarar, registrar em aberto o seu voto. Vale lembrar, a regra nas votações do Senado e da Câmara, de fato, são de votação aberta, mas há exceções, não são todas as votações que são abertas. Algumas votações são fechadas porque podem envolver, por exemplo, escolha de autoridades. No caso da votação para a presidência do Senado, por que ela é secreta? Para que o eleito não faça nenhum tipo de retaliação àqueles integrantes da casa que não votaram nele. Por isso que o sigilo do voto, nesse caso, é para proteger o mandato parlamentar de quem está votando naquele que vai ganhar. A gente sabe, nesse caso, são mais de 70 votos que devem ser dados a Davi Alcolumbre, mas há outros casos de maior resistência.
Vamos ouvir mais uma vez um pouquinho do que está acontecendo lá no plenário, o que está dizendo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Nesse sentido, será o seguinte o procedimento a ser observado, e peço a atenção dos senhores senadores Jacques Wagner, senador Otto Alencar, senador Carlos Fávaro, senador Eduardo Braga. Peço atenção para os encaminhamentos do método de votação. Será observado o seguinte procedimento. As cédulas serão rubricadas previamente por esta presidência e pelo vice-presidente, senador veneziano Vital do Rego. As senadoras e os senadores serão chamados nominalmente pela ordem de criação de sua unidade federativa para se dirigirem à mesa e receber a cédula devidamente rubricada. Em seguida, a senadora ou o senador chamado deverá dirigir-se a alguma das cabines de votação localizadas atrás da mesa, onde deverá pôr seu voto na cédula e inseri-la em envelope. Após a aposição do voto, a senadora ou o senador deverá dirigir-se à mesa, onde, na urna nela localizada, depositará o envelope com a cédula e deverá assinar em seguida a lista de votação fornecida por servidor da Secretaria-Geral da Mesa. Só poderá ser assinalada com um X uma opção na cédula de votação, sob pena de anulação do voto, caso haja mais de uma assinalada ou caso esteja presente qualquer outra anotação. Encerrada a chamada nominal, esta presidência procederá à nova chamada daqueles senadores e senadoras que ainda não tenham exercido o seu direito de voto. Haverá uma segunda chamada para aqueles que eventualmente não compareçam à primeira chamada. Os votos serão apurados por esta presidência com o auxílio do terceiro e do quarto secretários, senadores Chico Rodrigues e Stevenson Valentim, sob a supervisão de um escrutinador indicado por cada um dos candidatos. As cédulas retiradas da urna serão contadas e confrontadas com o número de votantes. Será considerado eleito o presidente do Senado Federal, o candidato que obtiver, no mínimo, a quantidade de votos equivalente à maioria absoluta da composição da Casa, ou seja, 41 votos. Se nenhum dos candidatos obtiver maioria absoluta de votos, realizar-se-á segundo escrutínio com os dois candidatos mais bem votados. Solicito que cada um dos candidatos indique um escrutinador. Senador astronauta Marcos Pontes. Senadora Soraya Tronic, indicada pelo senador Marcos Pontes. Senador Davi Alcolumbre. Senador Everton. É indicado pelo senador Davi Alcolumbre. Senador Eduardo Girão. Senhor presidente, o senador Marcos Duval, não sei se eu gostaria de indicá-lo ou qualquer outro colega. Eu acredito que o jogo está jogado. Senador Marcos Duval, indicado pelo senador Eduardo Girão. Os escrutinadores serão convidados para se dirigir à mesa no momento da apuração, portanto, não é nesse momento que devem se dirigir à mesa de trabalhos. A presidência esclarece que, uma vez que a votação é secreta, não haverá encaminhamento de votação nem declaração oral de voto nos termos do caput do artigo 310 e do parágrafo único do artigo 316 do Regimento Interno. Prestados esses esclarecimentos, passa-se a eleição para a presidência do Senado Federal. Solicito a abertura da urna para verificação de seu interior. Pela ordem, presidente. Senador Cajuru, pela ordem. Presidente. Eu peço apenas que os pedidos pela ordem sejam quanto ao procedimento. Não, é somente isso. Primeiro, agradecer a sua eficiente secretária, a Sabrina, que, preocupada com a minha visão, e lamentavelmente o momento meu é difícil, tanto que não pude ir ao aniversário ontem do meu irmão Romário, que se eu posso votar tendo a minha assessora Carol, reconhecida nessa casa há décadas, para que eu possa enxergar, porque a Sabrina disse que a letra é muito pequena e o meu tamanho de letra é 52. Então eu peço a compreensão, porque eu quero enxergar votando no Davi. Senador Jorge Cajuru, diante da situação peculiar de saúde de Vossa Excelência, com problemas de visão,
fica autorizado que Vossa Excelência seja assistido no momento da votação. Estando a urna vazia, declaro aberta a votação. Abriu. Antes de iniciarmos a chamada pela ordem da inscrição das unidades federativas, esta presidência determina que possam votar, e consulta o plenário, certamente todos estarão de acordo, para que votem em primeiro lugar, com ordem de preferência, a senadora Mara Gabrilli e o senador Wellington Fagundes, em razão das peculiaridades. Portanto, autorizada a votação da senadora Mara Gabrilli e do senador Wellington Fagundes antes da ordem natural pelos estados. Peço que venham à mesa para exercerem o seu direito de voto. Senadora Mara Gabrilli e senador Wellington Fagundes. Nós estamos aí acompanhando o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, dando as instruções aos demais senadores de como agora sim vai começar a votação para a presidência do Senado. Eles mostraram a urna, aquela caixa de madeira, uma urna de madeira colocada no lado direito da mesa diretora, à esquerda de quem está vendo o monitor, todos ali sob a bênção do busto de Rui Barbosa, do jurista Rui Barbosa, da virada do século XIX para o século XX, e com algumas peculiaridades ali, alguns senadores com questões de saúde ou questões de mobilidade restrita, podendo ter a primazia de votar em primeiro ou de votar numa condição especial para a inclusão da cédula, uma cédula que é de papel e que, como o Rodrigo Pacheco explicou, é rubricada tanto por ele quanto pelo primeiro vice-presidente da casa, o senador veneziano Vital do Rego, lembrando que isso é importante para garantir que 81 cédulas, no máximo, estejam presentes ali diante do histórico do que aconteceu já no Senado Federal, quando lá em 2019 apareceu uma 82ª cédula e ninguém sabia de onde apareceu.